Casos de Covid estão aumentando aí no país, existe uma preocupação. Na semana passada tivemos quantas notificações aqui? Até o momento, Nestor, na semana passada nós tivemos aí 30 notificações no município. O número vem elevando também aqui no município esses números, né? E a Daiane, secretária de Saúde, está aqui com a gente para explicar sobre esses casos. Casos de Covid sempre preocupa, né, secretária? Mas até onde, né, isso pode se tornar aí, vir a uma possível nova onda de Covid? Algumas pessoas já comentam sobre isso, enfim, como que está a situação? Primeiro aqui no nosso município, secretário, muito bom dia. Bom dia, Nestor, bom dia, ouvintes. A Covid ela vai fazer parte das nossas vidas, até comentei isso com a Gabi ontem, como a influenza, como outras doenças aí de transmissão. Eu trouxe os dados aqui, a gente fecha sempre o boletim de terça a terça. Então, do dia 24 a 31/10 foram 16 casos notificados. De 31/10 a 7/11, 12 casos. E de 7/11 a 14/11, hoje, né, já foram notificados 20 casos. A gente fecha sempre de terça a terça, um total aí de 48 casos nessas 3 últimas semanas que a gente tem fechado. Notificados não são casos positivos, são? São casos positivos. O que é preocupante, Nestor, é que agora o município, não só Aparecida, a gente perde o controle da quantidade de casos positivos. Por que eu estou dizendo isso? Vamos supor que você esteja se sentindo mal, você vai numa farmácia, compra um teste rápido de Covid e faz na sua casa. E você dá positivo. Só que você está se sentindo mal, mas você está bem. Você não procura o serviço de saúde, não procura um médico, você não é notificado. Então esse número ele não chega até mim. Eu não consigo saber que você testou na sua residência, na sua privacidade e que você testou positivo. Então, hoje esse número que a gente traz, ele não é um número que a gente fala fidedigno, ele não é um número fiel. Porque eu não sei quantas pessoas testaram na privacidade do seu lar e testaram positivo. Portanto, então, só voltando um pouquinho aqui, quantos casos aí notificados? Nestor, nas últimas 3 semanas foram 48 casos. Do dia 24/10 a 31/10, 16 casos. A gente fecha de terça a terça, tá? De 31/10 a 7/11, 12 casos. E de 7/11 a 14/11, hoje, 20 casos. Então, são 48 casos nas últimas 3 semanas. 48, eu acho que eu somei. Será que eu somei errado aí? Somei errado, Nestor? Vamos tentar aí. 24. Mais 16, mais 12. 24 com 16, 36. Mais 12, 48. 48, tá. Então são 48 casos aí em 3 semanas? Exatamente, em 3 semanas. Bom, mas esse número é maior, então. Eu acredito que ele seja maior, porque existem as pessoas que fazem o teste no domicílio. Sim. E esse número ele não chega até nós. Porém, Nestor, mesmo com esses 48 casos, não há casos de internação, casos graves da doença, né, com hospitalizações, nem óbitos já há muito tempo. Então, eu realmente acredito que a Covid ela vai fazer parte das nossas vidas como outras doenças de transmissão. Agora, é claro, né, que não são casos graves já por conta da vacina. Com certeza, mas a vacina ela tem perdido adesão, a gente percebe. A gente tem as vacinas disponíveis nas unidades de saúde, inclusive estamos com falta da Pfizer Baby, mas é um público bem pequeno, que o Ministério ele entrega pontualmente essa Pfizer Baby. Mas as vacinas de adulto, de adolescente, né, que é as outras vacinas de rotina, como a Pfizer adulto, ela está disponível. Tem gente que tomou só 2 doses, não voltou para tomar a terceira, ou tomou 3, não voltou para tomar a quarta. Então tem muita gente aí deixando a desejar no sentido de imunização. Então é claro que a gente tem medo de que isso colabore com uma nova quantidade de casos muito exorbitante e com também hospitalizações ou até óbitos, que é a grande preocupação, Nestor. E uma preocupação também é o seguinte, o vírus está circulando, né, não parou. E aí nós temos aí casos confirmados. A maioria dessas pessoas, acredito, ou a totalidade, já tomou a vacina contra a Covid. Por isso os casos são, né, mais leves. A grande maioria já tomou pelo menos 1 ou 2 doses. Porém, a gente sabe que tem aqueles que não tomaram vacina. Tem gente que não tomou nenhuma, tem gente que tomou só 1, que tomou só 2. E aí o risco é maior. Sim, o risco é maior. Aí a gente ainda não tem casos, né, graves da doença nem hospitalização. Mas o vírus, Nestor, ele nunca deixou de ser circulante. Mas ele está presente. Secretária,
E hoje, quais são as recomendações para quem testa positivo para a Covid? Continua sendo o isolamento, espera passar os sintomas em casa, espera passar essa fase de contaminação para não transmitir para outras pessoas? Ainda é as mesmas indicações? Até aproveitando, pegando um gancho dessa pergunta, Gabi, a Marilene Silva está dizendo aqui, ó, tem gente que está com Covid, ela afirma que sabe, e fica aí andando no meio dos outros, aí isso vai alastrando, né? Com certeza. A recomendação do Ministério da Saúde permanece a mesma. Não teve alteração nenhuma em relação às recomendações. As recomendações são as mesmas da época que a gente tanto debateu aqui na rádio, e todo mundo já ouviu em casa também. A gente sabe, né, que vai ter gente que vai circular. E isso é uma irresponsabilidade da pessoa que sabe que está com Covid e está transitando aí nos locais. E isso acontece também com outras doenças de infecção. A pessoa sabe que está com influenza, sabe que está com H1N1 e está circulando. Então, assim, é uma questão de responsabilidade social e responsabilidade com a comunidade onde a pessoa vive. E isso falta, Nestor. Isso sempre faltou, até na época da pandemia aguçada, né? Só que antes as pessoas tinham o quê? As pessoas tinham medo. E esse medo ele acabou porque não tem mais gente morrendo de Covid, casos graves, enfim. Então as pessoas acabam relaxando em relação às recomendações, mas as recomendações permanecem as mesmas, Gabi. Bom, uma recomendação importante, secretário, que você disse aí no início, os números acabam fugindo aí, não se tornam dados oficiais porque as pessoas fazem exames de farmácia e não comunicam à Secretaria de Saúde. Qual que é a orientação para quem testar positivo mesmo aí nesse teste de farmácia? A recomendação, Nestor, testou, deu positivo, procurar o serviço de saúde, público ou privado, não tem problema. De qualquer forma, a gente vai ficar sabendo da notificação, porque os médicos eles têm por obrigatoriedade fazer a notificação da Covid. Então, deu positivo, por mais que eu não esteja me sentindo muito mal, tem que procurar o serviço de saúde, até para receber um atestado médico, para a pessoa não ir trabalhar, não ir para a rua, né? Ela vai também ser medicada e esse paciente ele vai ser notificado e a gente vai ter conhecimento desse caso. Se a pessoa não faz isso, Nestor, a gente não tem como saber que a pessoa está positiva. É importante comunicar à Secretaria de Saúde. Sim, quem faz essa comunicação é o serviço de saúde. Então a pessoa testou em casa, procurar o serviço de saúde para pegar atestado, para não ir trabalhar, para ser medicado e também para ser notificado. A notificação ela é importante para nós. Eu sei que talvez ela não seja tão importante para o paciente, só que ele não vai só buscar a notificação, né? Ele vai buscar o atestado médico para não ir trabalhar e não contaminar outras pessoas e vai também ser medicado. Sim, não foi só eu que fiz confusão com os números aqui, ó. A Ruth também. Vamos só recapitular aqui para a secretária, para a gente tirar dúvida. Na primeira semana foram 24 Não, casos? Nestor, deixa eu olhar aqui de novo. Primeira semana 16. Tá, 16. De 24 a 31 do 10, 16 casos. Tá. Depois de 31 a 7 do 11, 12 casos. Então 16 com 12, 28. E do dia 7 ao dia 14 são 48 casos. Então, eu me confundi na data. Eu me confundi na data. Quando a semana aí de 24, eu me confundi com 24 casos. Foi a mesma confusão que a Ruth fez. Pode ser, mas são 48 casos nas últias 3 semanas. Então, tá lembrando certo, só Ruth. que a gente fecha de terça a terça, tá? Bom, e agora tem mais. Agora tem. Para a semana que vem, fecha de novo na terça-feira mais um balanço. Exatamente. Na próxima terça, que vai ser dia 21, tem um novo balanço. Secretária, em contato aí com as secretarias de saúde do estado, dos municípios, a gente sabe que você tem um contato bem próximo aí com outras secretárias e secretários municipais, também com a Secretaria de Estado de Saúde. É um momento de alarde isso aí, esses números aumentando? A gente tem que se preocupar com uma nova onda? Qual que é a recomendação? Qual que é a sua avaliação? Nestor, não está havendo um alarde pelo Estado, não. Sim. Tá? Eles, claro, a gente faz sempre campanhas e tive aqui de vacinação. Eles estão pregando muito na questão de vacinação. Vem aí, inclusive, uma nova campanha, saiu uma resolução do Estado a 112, que é para estimular a adesão à vacina, não só da Covid, como todas as outras. Então, o Estado e o Ministério ele tem pregado muito em relação a vacine-se.
porque a gente sabe que esse é o caminho para tentar controlar tanto a Covid quanto as outras doenças. Mas não há um alarde no sentido de uma nova onda, de fechar tudo. Isso aí já, eu acho que é uma coisa que a gente superou, graças a Deus, né? E acho que isso não retorna. E acho que a Covid se tornou uma doença de transmissão, como outras doenças de transmissão. E acho que o que falta um pouco, na minha opinião, é um comprometimento, às vezes, da pessoa que sabe que está positiva, né? Ela se cuidar para que ela não transmita para outras pessoas. Só que, como eu disse, as pessoas perderam o medo. Como não tem gente morrendo, não tem gente hospitalizada, a pessoa fala, tô com Covid, mas eu vou sair, não tem ninguém morrendo. E não é por aí. Porque, como você bem disse, nem todo mundo se vacinou. Sim. E a vacina está à disposição aí no município para todas as... São todas as idades, né? É isso? Tem para criança, tem para adolescente, tem para adulto, tem para idoso. Cada faixa etária é uma quantidade. Então, assim, eu nem trouxe isso porque isso causa um nó na cabeça de todo mundo. Então, o ideal é procurar o serviço de saúde com a carteirinha, para que o profissional de saúde faça análise do seu cartão vacinal, de acordo com a sua faixa etária, para ver se você tem que tomar 3, 4, 5 doses, enfim. Isso existe uma discussão muito grande no país, e eles estão caminhando, Nestor, para que essa vacina ela seja anual, um reforço anual, igual é a vacina da gripe. Sim. E eu acho que esse é o caminho, para evitar toda essa confusão de quantidade de doses, que a gente se perde mesmo, né? Ela é de difícil compreensão. Então, acho que o Ministério está fazendo uma coisa acertada, que é tornar essa vacina uma vacina de dose anual, como a influenza, para que a pessoa tenha ciência. Esse ano eu tenho que tomar uma vez por ano, porque senão fica difícil mesmo. E é o único caminho, né, Dai? Porque a gente vê o número de casos aí que diminuíram, casos graves, né? Assim, a contaminação não vai parar. Mas os casos, a gente pode observar aí, são 48 casos positivos, mas nenhuma internação. Nenhuma internação, nem óbito. Faz muito tempo que a gente não tem óbito no município, nem na região eu não tenho ficado sabendo de óbitos de Covid, graças a Deus. Mas, assim, a pessoa ela precisa procurar a vacinação e precisa também ter consciência com a sociedade onde ela vive. Essa é a principal recomendação, então, da Secretária Municipal de Saúde.